Olá, meus amigos, estamos de volta aqui para a Lei de Improbidade para o concurso do Ministério Público de São Paulo, oficial de promotoria. Eu já fui oficial de promotoria, se você não sabe, já fui estagiário do Ministério Público, já fui oficial de promotoria, analista jurídico do Ministério Público e, claro que é um concurso pelo qual eu tenho muito carinho e por isso que eu venho aqui também dar essas aulas, porque, enfim, eu realmente gosto muito da instituição e tenho certeza de que quando você entrar, quando você passar, você vai gostar também de trabalhar na instituição. A gente está falando então da lei de improbidade, agora nós vamos para o artigo 12, falar das penas. Nós vimos no vídeo passado quais eram os atos. E aí eu falei para você o seguinte, ó, a gente pode colocar aquilo que a gente entende por lei de improbidade e os atos de improbidade, a gente coloca em 3 caixotes diferentes. A gente coloca atos que causam enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário e que causam ou que significam violação a princípios da administração, certo? Só que tem uma coisa, se você perceber bem, você vai ver que existem atos que são muito mais graves do que outros. Então, uma coisa é, eventualmente, eu enriquecer ilicitamente, colocar um dinheiro no bolso ou até, como eu falei na aula, deixar de gastar alguma coisa por algum motivo. Isso é enriquecimento ilícito. A outra coisa é, por exemplo, eu não dar publicidade para um ato. É um ato grave? Sim, é um ato grave. Mas entenda que é um ato muito menos grave do que enriquecer às custas do contribuinte. Então, qual é o ponto aqui? Você vai perceber que as penas para os atos de improbidade, elas também sofrem essa variação. Então, se uma coisa é muito mais grave, a pena vai ser muito mais grave. O tempo de alguma coisa como punição vai ser muito maior. E se isso for uma coisa menos grave, não deixa de ser grave, mas se for uma coisa menos grave, o que vai acontecer? Vai, claro, ter uma penalidade menor, tá? Então, essa é a ideia. Então, antes de qualquer coisa, entenda isso. Para uma coisa mais grave, você vai ter uma pena mais grave. Para uma coisa menos grave, você vai ter uma pena menos grave, claro, né? Artigo 12, então, diz assim: independentemente do ressarcimento integral do dano, se efetivo, então, ressarcir o dano sempre vai ter que acontecer, certo? Então, independente do ressarcimento do dano patrimonial, se ele aconteceu, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações. Cominações são penalidades, eu até já coloquei aqui para você, que podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Então veja só, antes de a gente entrar nas penas propriamente ditas, coisa importante aqui, antes de tudo, né? Vou até colocar aqui, ó. Antes de tudo, se houver prejuízo patrimonial aos cofres públicos, deve ser feito o ressarcimento integral, ou seja, tudo que você causou de prejuízo você tem que pagar, tá? Essa é a ideia. Se ele aconteceu, você tem que pagar. Além disso, quem fez algo de errado, algo de ilícito, será punido criminalmente, sanção penal, será responsabilizado civilmente, então eventuais indenizações, e administrativamente. Ou seja, ele pode sofrer demissão, suspensão, advertência, seja lá o que for, tá? Então, o que eu quero que você entenda, uma pessoa que faz alguma coisa de errado, ela pode sofrer 4 punições. E eu acho que é aí que está a questão relevante. Uma pessoa que faz algo de errado
pode sofrer 4 punições: punição penal, a punição civil, a punição administrativa e a punição por ato de improbidade. Entendeu o que a gente está falando aqui? Então, o que o artigo 12 está dizendo é, independente de ressarcir o dano, se ele aconteceu, e independente das sanções penais e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica. Professor, que legislação específica é essa? Por exemplo, a sanção penal possivelmente vai estar no Código Penal, por exemplo, né? Só para a gente entender aqui. Então, aquilo que foi feito vai ser punido nas outras áreas. Então, uma pessoa fez alguma coisa de errado, então ela já vai ser punida penalmente, civilmente, administrativamente. Ok, só que ela também vai ser punida por este ato de improbidade, se isso se caracterizou um ato de improbidade. E sempre lembrando, a gente já falou isso numa outra aula, se este ato de improbidade também for punido lá na lei anticorrupção empresarial, primeiro se pune pela lei anticorrupção empresarial. A gente falou isso numa aula, mas agora aqui, levando-se em conta que estamos falando de punições por improbidade da lei de improbidade, a gente vai tratar agora das penas. E agora a gente pode começar, né? E aí as penas, a gente vai perceber que existem aqui 3 incisos, exatamente porque são 3 modalidades de atos de improbidade. Então veja só, a gente vai ter no inciso 1º as penalidades para o caso de enriquecimento ilícito. No inciso 2º, penalidades para lesão ou prejuízo ao erário. E no inciso 3º, penalidades para violação a princípios da administração. Então veja só, coisas importantes aqui, né? Quando o inciso ou o artigo está muito grande, a dica que eu dou para você é quebrar esse artigo, né? Então você pega o próprio artigo e por isso que é bom você ter o acesso aqui ao conteúdo no Word, né? E especialmente lá dentro do Base Jurídica, porque aí você consegue baixar esses conteúdos e também até acrescentar outras coisas, né? Então eu costumo fazer isso e eu não ensino alguma coisa que eu não vivo e que eu não vivi e que eu não vivo. Então eu faço isso para os meus estudos, né? Então, olha só, na hipótese do artigo 9º, qual é o artigo 9º, professor? Na hipótese de enriquecimento ilícito. Quais são as penas? Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Então, pensa que o cara teve lá, então, enriquecimento ilícito, lembra? Ele deixou de tirar alguma coisa do bolso ou colocou alguma coisa no bolso. Nesse caso, as penalidades são perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos. Então entenda uma coisa, não é cassação de direitos políticos. A primeira coisa boba que poderia estar na sua prova é cassação de direitos políticos. Não, não existe cassação. Existe a suspensão de direitos políticos por até 14 anos. Multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial, então essa multa. Então pensa que o cara teve lá 1 milhão acrescido ilicitamente ao seu patrimônio. Ele perde esse 1 milhão e ele tem que pagar uma multa equivalente a esse 1 milhão e o juiz pode aplicar essa multa ainda em dobro, tá? Essa é a ideia. E também proibição de contratar com o poder público por até 14 anos. Eu vou deixar dessa forma aqui, proibição de contratar com o poder público por até 14 anos. Essas são as penas para o caso de enriquecimento ilícito. Você vai perceber que são as penas mais graves, mais agudas, mais severas. Então, perda de bens ou valores, e lembre-se, né, a gente já falou que elas podem ser aplicadas isoladamente. Então, a pessoa pode ser condenada por enriquecimento ilícito e ser condenada a quê? Por exemplo, a perda da função pública ou a suspensão dos direitos políticos por até 14 anos. Veja, até 14 anos pode ser então por 1, por 2, por 3, até 14 anos, tá? Multa civil, a mesma coisa. Proibição de contratar com o poder público por até 14 anos. Então, percebam que são penas mais graves aqui, tá? Já antes disso, né, quero fazer uma observação que existe, se a gente for lá para baixo, a gente vai ver que o parágrafo 1º está com a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, então eu nem vou tratar deles. Então, acho, até vou deixar aqui como um roxo aqui, ó, que essa situação aqui, ó, perda da função pública, ela até pode cair para você, só que é muito improvável que caia com alguma coisa daquilo que está suspenso, né? Porque se cair vai ter recurso, né? Então o
o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa parte aqui, porque com relação à perda da função pública tinha ainda algumas outras explicações, que eu não vou tratar agora para não confundir sua cabeça. E aí, até já falei lá dentro do grupo do Base Jurídica que uns 10 dias antes da prova, eu vou olhar de novo, vou verificar de novo se o Supremo Tribunal Federal mudou alguma coisa, e aí é claro que eu vou tratar desses outros assuntos. Mas assim, sempre dizendo para você que acho improvável que a FGV coloque na prova alguma coisa que esteja aí com polêmicas, né? Sendo discutida pelo Supremo e tal, porque não cabe, né? É um negócio que não tem sentido. Mas veja só, então aqui, para enriquecimento ilícito, penas, perda de bens ou valores, perda da função pública, só guarde isso, não precisa guardar mais nada além disso, tá? Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, multa civil, que equivale ao acréscimo patrimonial e o juiz ainda pode dobrar essa pena, proibição de contratar com o poder público por até 14 anos. Se você olhar, então, para o enriquecimento ilícito, essas são as penas. E na situação de prejuízo ao erário, são muito similares. Só que aí você só tem uma diminuição. Então, no caso de lesão ou prejuízo ao erário, tem também perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente, que a gente já viu, perda da função pública também, suspensão de direitos políticos, mas aqui é por até 12 anos. Então, claro, isso não vai ser perguntado, mas qual é a pena mais grave? Do enriquecimento ilícito. Por quê? Porque o prejuízo ao erário tem uma pena menor, suspensão de direitos políticos por até 12 anos. O que é suspensão de direitos políticos mesmo, professor? A pessoa não pode se candidatar, não pode se eleger para nada, né? Então, isso é uma segurança, né, para a sociedade, que essa pessoa fique um pouco afastada ali para repensar o que fez da vida, né? Além disso, multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial, que também pode ser até o dobro, e proibição de contratar com o poder público por até 12 anos. Então a diferença essencial das penas para o caso de enriquecimento ilícito em comparação com lesão ou prejuízo ao erário é a quantidade de tempo que a gente tem de suspensão de direitos políticos, porque no enriquecimento são 14 e no prejuízo ao erário são 12 anos, por até 12 anos, e a questão de proibição de contratar com o poder público. No enriquecimento são 14 anos e aqui proibição de contratar com o poder público por até 12 anos. E aí, na hipótese de violação a princípios da administração, a gente tem uma pena um pouco menor, né? Uma coisa um pouco mais leve. Multa civil de até 24 vezes a remuneração. Professor, mas a multa aqui, ela é muito maior. Ok, ela é muito maior do que nos outros casos. Concordo, porque a multa aqui pode ser até o dobro, mas só do acréscimo patrimonial. E aqui na violação a princípios da administração, a multa civil é de até 24 vezes a remuneração. Só que o ponto importante é o seguinte: a pessoa não tem nenhuma outra penalidade, como eventualmente perder a função pública, como suspensão de direitos políticos. Então, por isso que você tem as penas do inciso 3º, que é de violação a princípios, penas bem mais leves, né? Então, multa civil de até 24 vezes a remuneração, e essa multa pode ser aplicada em dobro. Então, aqui na violação a princípios da administração, não é 24 vezes o acréscimo patrimonial. Acréscimo patrimonial a gente tem lá no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário. E além disso, proibição de contratar com o poder público por um período bem menor, por até 4 anos. Tá? Então, essa é a ideia com relação às penalidades. Tá? Aí, lá para baixo, eu até coloquei um quadrinho, né, só para você ter uma noção. Ó, ato de improbidade. Então, aqui, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ato contra violação a princípios da administração. Então, suspensão dos direitos políticos. No enriquecimento ilícito, por até 14 anos. No prejuízo ao erário, por até 12 anos. E no ato que viola princípios da administração, não tem suspensão dos direitos políticos. Então, esse é um ponto importante. Outra coisa, multa civil, que pode ser dobrada. No enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário, essa multa pode ser... ela vai ser equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e ainda pode ser dobrada. Já na violação a princípios da administração é apenas não, né, mas até 24 vezes o valor da remuneração percebida. Ok? Além disso, proibição de contratar com o poder público. No enriquecimento ilícito, 14 anos, até 14 anos, prejuízo erário por até 12 anos e contra princípios da administração por até 4 anos. Então, eu aconselho fortemente que você guarde essa tabelinha aqui na hora da sua prova, porque você poderia ter uma questão de prova trocando o que está em um para colocar em outro, né? Então, essa é a ideia. Principalmente aqui uma coisa muito importante que
na violação de princípios da administração, não há suspensão de direitos políticos. Então, o negócio é bem interessante, né? E também não há perda da função pública, tá? Então, aqui tem perda da função pública, aqui tem perda da função pública, né? Eu até poderia acrescentar mais um aqui, hein? Vamos aqui inserir coluna à direita, ó. Perda da função pública. No enriquecimento ilícito, sim. No prejuízo ao erário, sim. E na violação de princípios contra a administração, não, tá? Até vou colocar aqui não, fica mais fácil, tá? Então veja só, agora a gente vai para os parágrafos rapidinho, isso aqui a gente já termina rapidamente. O inciso 4º foi revogado, o parágrafo único aqui foi revogado, o parágrafo 1º, que foi acrescentado pela alteração, também está, é isso que está em preto aqui, que está suspenso pelo Supremo, não vou tratar disso. Aí veja só, o parágrafo 2º, a gente até já meio que falou disso. Ó. A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, então um réu abonado, que tem dinheiro, né? O juiz pode aplicar a pena em dobro, porque às vezes a pena de multa, né? Porque às vezes ele aplica uma pena e aquilo não faz nem cócegas no bolso do cara. Então pode ser ampliado até o dobro, certo? E ele faz isso quando ele perceber o quê? Que esse valor é ineficaz para reprovar e prevenir atos de improbidade. Então, olha só, o juiz vai dobrar, o juiz pode dobrar o valor da multa a ser aplicada para que a condenação sirva como lição e tenha como objetivo reprovar a conduta ímproba e prevenir novos atos de improbidade. Esse aumento da pena de multa acontece porque o infrator tem uma boa condição financeira. Eu até mastiguei aqui o artigo para você. Então, o juiz pode aplicar a pena até o dobro se ele perceber que o cara tem dinheiro, então por causa da situação econômica, e se ele perceber que o valor da multa aplicada, se ele não dobrasse, não ia fazer cócegas para a pessoa não cometer outros atos, então para prevenir atos de improbidade, também como uma resposta para reprovar, né? Reprovação, o que é? Ó, não gostei do que você fez, então estou te punindo. Então, essa é a ideia aqui. Então, o juiz pode aumentar esse valor, precisa, claro, justificar isso, ele pode aumentar até o dobro se o cara tiver uma situação econômica boa, e além disso, é como uma forma de dar uma resposta mais eficiente, ó, estou reprovando a sua conduta, estou reprovando tanto, o que você fez é tão ruim, eu não gostei, a tal ponto de dobrar a sua penalidade de multa. E também com o objetivo de prevenir, para que a pessoa eventualmente não faça mais aquilo, tá? Parágrafo 3º, na responsabilização da pessoa jurídica deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. É aquela ideia de que se você tem uma água suja com a criança dentro do balde, você joga fora a água suja, não joga fora a criança, meu Deus do céu. Infelizmente, agora, por favor, entendam o que eu vou dizer. Houve um equívoco, houve um erro muito grande, absurdo, durante a chamada Operação Lava Jato, de acabar com certas empresas. Não, pune quem fez a coisa errada. Se você perceber, a indústria naval brasileira, por exemplo, foi praticamente desmantelada por conta de erros, sim, de corrupção, etc. Não vou nem entrar nesse mérito que aconteceu e todo mundo confessou, tá tudo certo. Só que teve uma coisa errada. Eles acabaram com as empresas, né? Então, as empresas que prestavam serviços, né, para o poder público com relação a serviços de manutenção, de construção naval, tudo isso foi por água abaixo. Existia uma estrutura que tinha sido toda montada para trazer empregos, etc. O que acabou acontecendo foi que um monte dessas empresas simplesmente acabaram. Não existem mais e gerou um monte de desemprego, né? Ah, mas o que gerou foi a corrupção. Não, o que gerou foi a burrice de acabar com a empresa em vez de acabar com as pessoas, de punir as pessoas. Isso é burrice, tá? Então, por isso que aí o óbvio precisa ser dito, né? O que fizeram lá na Lava Jato foi jogar a criança fora, infelizmente, né? E o que precisa ser feito é, vamos punir quem fez o erro, vamos trocar a água suja, mas não vamos jogar a criança fora, meu Deus. Isso é um negócio óbvio, mas precisa ser dito, né? Então, na responsabilização da pessoa jurídica, eu preciso manter as atividades. Por quê? Porque a empresa tem gente trabalhando ali, né? Tem o cara que trabalha ali no chão de fábrica, né? O peão da fábrica, a pessoa... peão digo porque meu pai foi peão, então não tem problema nenhum. Meu pai foi mecânico de indústria, né? Então, essas pessoas têm que ser preservadas. Não pode simplesmente, tá com corrupção aqui dentro dos dirigentes, vamos fechar tudo para não contaminar. Peraí, vamos com calma, né? Deixa as pessoas trabalhando e pune os dirigentes. Essa é a ideia, tá?
Então, o óbvio precisa ser dito porque tem maluco para tudo, né? Tem maluco que preferia fechar as empresas e ver o desemprego e aí falava assim, olha, tá vendo o desemprego? O desemprego é por causa da corrupção. Não, o desemprego é porque você é burro, porque ao invés de você atacar os dirigentes, você está querendo fechar a empresa, né? Mas tudo bem, né? Fecha parênteses, né? Vão ser criticados por isso, mas é isso que eu penso, tá? Então, isso é o parágrafo terceiro. Parágrafo quarto. Em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado, de forma pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme o parágrafo terceiro. Então, a regra, aqui, a gente viu, né, proibição de contratar com o poder público. A gente tem nos três atos, né? Então, aqui a gente tem proibição de contratar com o poder público. Aqui é a mesma coisa, proibição de contratar com o poder público. Proibição de contratar com o poder público nos 3 casos. Aí, o que a lei vem dizer é o seguinte, ó, gente, vamos fazer o seguinte, qual é a regra? A regra é de que a proibição de contratar com o poder público, ela existe e vai ficar limitada ao ente público em que houve a improbidade. Eu até trouxe aqui. Se a improbidade foi em Taubaté, impede-se a contratação em Taubaté. Tudo bem? Então, dentro do ente público. Em casos excepcionais, a improbidade em Taubaté também poderá impedir a contratação em outros lugares, em outras cidades. Tá bom? Então, essa é a ideia. Qual é a regra? A regra, no primeiro momento, se aconteceu no município de Taubaté, a pessoa vai ficar impedida ali. Certo? Agora, o juiz pode, percebendo que essa pessoa também, imagine que ele cometeu um ato de improbidade em Taubaté, mas é uma empresa, é uma pessoa que está prestando serviços em outras cidades da região. O juiz pode dizer o seguinte, opa, peraí, eu vou proibir em Taubaté, mas esse cara vai continuar fazendo isso nas cidades vizinhas, então eu já vou proibir para todas as outras. Essa é a ideia. Então, qual é a regra? A regra é a de que, quando existe um ato de improbidade num ente público, a condenação de proibição de contratar com o poder público fica restrita àquele ente público. Só que o juiz, quando for aplicar a pena, se o processo revelar que essa pessoa também tem os seus tentáculos em outros entes públicos, em outras cidades, o juiz pode ampliar essa condenação de proibição de contratar com o poder público para que esses outros lugares também recebam essa informação de que a pessoa está proibida de contratar com o poder público, tá? Aí o parágrafo 5º diz o seguinte, no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados é protegidos, né? Por esta lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput deste artigo. Então, olha só, para casos leves, então, atos de menor ofensa. E entendam aqui, amigos, que a gente está falando de atos de improbidade. Por favor, você que está estudando, você já percebeu que tem coisas que são de menor potencial ofensivo ou que causam menor ofensa lá no direito penal, que pode ser alvo de um tratamento penal diferenciado, que é o que está lá na Lei 9.099 dos Juizados Especiais Criminais, nas situações em que pode ser feita a transação penal. Aqui a gente não está falando de questão criminal, a gente está falando de uma questão de improbidade, é uma outra enfermaria, tá? Lembre-se, um mesmo ato pode ser punido no criminal, no civil, no administrativo e também por improbidade. Então, qual é o ponto? No caso de atos de menor ofensa, então, você poderia até encontrar a expressão menor potencial ofensivo, que é a mesma coisa, né? Então, nos atos menores, o que acontece? Quais são as penas? A sanção vai se limitar à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e perda dos valores, quando for o caso. Então, qual é a tradução disso aqui? Para casos leves, não haverá a punição de suspensão de direitos políticos ou de proibição de contratação com o poder público. A única pena será de multa. Além disso, será, como sempre foi, necessário reparar os danos e devolver os valores recebidos indevidamente. Agora, qual é a pergunta do concurso, professor? A pergunta do concurso é a seguinte. A gente, quando tem o caso de violação a princípios da administração, a gente já não tem os casos
de suspensão de direitos políticos e também não tem caso de proibição de contratação com o poder público, certo? A gente não tem isso nos casos de violação a princípios. Só que para prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito a gente tem essas penas. Só que qual é a pergunta do concurso? E depois me cobre se isso não for objeto de pergunta na sua prova. Ô louco, professor, você está profetizando? Eu costumo acertar, hein? Mas vamos lá. O que pode ser perguntado? A exceção. Então entenda, quero que você entenda isso. Quando eu estiver falando de um enriquecimento ilícito, qual é a regra? A regra é que eu puna essa pessoa com perda da função pública, suspensão de direitos políticos, etc. Só que se esse enriquecimento ilícito for pequeno, for de menor ofensa, de menor potencial ofensivo, o juiz, quando for punir essa pessoa, por mais que seja enriquecimento ilícito, ele não vai aplicar penas mais graves. Se for uma coisa pequena, e é isso que eu quero que você guarde, por mais que a lei preveja punição, por exemplo, de suspensão de direitos políticos, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público, a única pena que vai ser aplicada para um enriquecimento ilícito que foi pequeno vai ser o quê? Multa. E além disso, devolver o que você recebeu indevidamente e reparar os danos. Então aqui entra uma exceção, que pode ser perguntada na prova. João enriqueceu ilicitamente, mas o enriquecimento foi pequeno. Ele poderá perder o cargo público ou mesmo poderá ficar proibido de contratar com o poder público? A resposta é não ou não? É não. Não. Neste caso, mesmo sendo enriquecimento ilícito, João será condenado apenas à pena de multa e à reparação do dano. Perdendo também os valores que recebeu ilicitamente. Ou seja, abrandou a coisa. Então esse é o ponto, meus amigos. É isso que eu quero que você entenda. Professor, mas no enriquecimento ilícito tem a perda da função pública, tem a proibição de contratar? Tem. Só que se for uma coisa pequena, esse cara não vai receber essas penas. Cara, eu aposto que esse parágrafo 5º vai estar na sua prova, tratando de um caso, por exemplo, de um enriquecimento ilícito de um valor pequeno. Ou de uma pessoa que causa prejuízo ao erário, mas é um valor pequeno. Ah, então quer dizer que essa pessoa não vai ser punida? Não, muito pelo contrário, ela vai ser punida. Só que a punição dela vai ser uma punição bem mais leve. Multa, ressarcir o dano e perder os valores que eventualmente ela tenha obtido, tá? Cara, muita atenção nesse parágrafo 5º, porque tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso, e você sabe que o prof costuma acertar, hein? Então, por favor. Parágrafo 6º, se ocorrer lesão ao patrimônio público, dano ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá abater o ressarcimento já ocorrido. Eu vou até colocar o já aqui para você ler melhor, ó. Já ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Então, veja só, a pessoa que foi condenada a reparar os danos, o que vai acontecer com ela? Ela pode ser obrigada, sim, a reparar os danos também pela lei de improbidade. Então, a pessoa causou um dano de 100 mil, certo? Então, ela tem que reparar os 100 mil, beleza. Só que tem uma coisa, lá no criminal, no civil ou na esfera administrativa, ela já teve que reparar uma parte desses danos. Ela já reparou lá 80 mil. Então, se foram 100 mil de dano e ela já reparou 80 mil, ela só tem que reparar agora 20 mil.
tá? Então, quando houver prejuízo aos cofres públicos, todos os valores já pagos em outros processos, seja processo civil, processo criminal, processo administrativo, devem ser abatidos, deduzidos, compensados no valor da condenação da ação por improbidade. Esse é um ponto importante, tá? Então, por quê? Porque a pessoa não vai pagar duas vezes por aquilo. Se ela causou um prejuízo de 100 e foi condenada no criminal a reparar os 100, veja, ela até pode ter a condenação dos mesmos 100. Só que quando ela for cobrada, ela não pode ser cobrada de 100 no criminal e pode ser cobrada de 100 na esfera da improbidade. Não. Se ela já pagou alguma coisa no criminal, no civil e na esfera administrativa, ela vai pagar só o que estiver faltando, tá? Então essa é a ideia do parágrafo 6º. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base na lei anticorrupção, de acordo, que a gente chama da lei do acordo de leniência, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Jesus Cristo, o que é isso, professor? É uma punição dupla. Lembra que a gente falou no começo que se a empresa fosse punida pela lei anticorrupção, anticorrupção empresarial, lei do acordo de leniência, que é a mesma coisa. Se a pessoa foi punida lá pela lei do acordo de leniência, ela não vai poder ser punida aqui na lei de improbidade, tá? Então a pessoa que já foi punida pela lei anticorrupção, pela lei do acordo de leniência, ou a empresa, né, que foi punida, não pode ser novamente punida pela lei de improbidade. O contrário também é verdadeiro. Se a pessoa foi punida pela lei de improbidade, que é uma coisa mais difícil, ela não pode depois ser punida pela lei anticorrupção, tá? Essa é a ideia. O que significa non bis in idem? É uma expressão em latim que significa proibição de que uma pessoa seja punida mais de uma vez pelos mesmos fatos. Professor, mas você não acabou de falar que a pessoa pode ser punida no criminal, no civil, no administrativo? Tudo bem. Só que, para o ato da improbidade, ou você é punido pela lei anticorrupção, ou você é punido pela lei de improbidade. É isso que eu quero que você entenda, tá? Parágrafo 8º, a empresa ou a pessoa que foi punida por ato de improbidade, ela vai constar numa ficha suja aqui, num cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas, tá? De que trata a lei anticorrupção, observadas as limitações territoriais da decisão, tá? Como a gente até falou, né? Então a pessoa pode ser punida só, se fez em Taubaté, vai ser punida só em Taubaté, e nesse cadastro aqui vai constar empresa inidônea, não tem idoneidade, não tem moral, né? Não tem uma capacidade moral para fazer alguma coisa. Então, a empresa que cometeu um ato, ou a pessoa que cometeu um ato de improbidade em Taubaté, vai ficar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, com limitação de proibição em Taubaté. Ah, mas se for em Taubaté, em todo o Vale do Paraíba, então Taubaté, São José, Caçapava, Pinda, Tremembé, etc. Aí vai constar lá isso, conforme a decisão do juiz, tá? Coisa importante, né? Coisa importante. Por que isso aqui existe? Porque quando a empresa for participar de um processo de licitação, o ente público vai consultar esse cadastro. Opa, tem uma empresa aqui que quer participar da licitação. Deixa eu ver se essa empresa aqui já não está lá no cadastro de empresas inidôneas. Essa é a ideia, tá bom? Então esse é o ponto. E aí, as sanções, as punições previstas neste artigo, né, no artigo aqui 12 das punições, somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, é necessário aguardar o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é a situação em que não cabe mais nenhum recurso, né? Então esse é o ponto, tá? O parágrafo 10º eu vou apagar também, porque eu vou suprimir aqui, porque ele também está com eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é preferível que eu não o coloque por aqui, tá? Para a gente não ter nenhum tipo de confusão, estudar alguma coisa errada. É ruim, né? Estudar alguma coisa que não está exatamente certa, tá bom? Então, amigos, aqui a gente termina todas as punições pelos atos de improbidade, tá? Então, penas, você vai verificar que as penas elas podem ser acumuladas, então eu posso aplicar todas elas previstas para um tipo de ato de improbidade, eu posso aplicar uma delas, com a observação fundamental do parágrafo 5º,
que indica que se for uma coisa de menor ofensividade, se for uma coisa pequena, a pena vai ser multa, além de, eventualmente, ressarcimento, perda dos valores eventualmente recebidos e também ressarcimento do dano. Então, mesmo que seja enriquecimento ilícito, mesmo que seja lesão ao erário, se for uma coisa pequena, não vai ter suspensão de direitos políticos, perda da função pública. Então, isso é um tema muito relevante que, como eu disse, tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso. E também o parágrafo 7º importante. A pessoa já foi punida pela lei anticorrupção empresarial, ela não pode ser punida pela lei de improbidade. Isso a gente até já falou, mas estamos aqui repetindo para você. E para a gente finalizar, amigos, a gente vai olhar agora a parte da declaração de bens. Veja, eu era criança, né? E aí tem um ponto importante, né? Eu era criança e eu me lembro quando o presidente Itamar Franco tomou posse, né? O Collor tinha sido processado por impeachment e ele, no meio do caminho, antes de ser realmente punido, ele renunciou ao mandato de presidente da República e aí quem assumiu foi o vice-presidente. E aí o que acontece? Antes de ele assinar o termo de posse, o Itamar entregou para o presidente do Congresso Nacional a sua declaração de bens, que era um gesto simbólico, né? Porque o Collor estava sendo acusado de um enriquecimento ilícito, né? E, enfim, estava ali com problemas de um suposto enriquecimento ilícito. E aí o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, quando chegou lá, ele disse o seguinte, ó, presidente do Congresso, estou aqui entregando a minha declaração de bens. Por quê? Para que vocês entendam que o que eu vou ganhar aqui não vai modificar substancialmente os bens que eu já tenho. Por quê? Porque o servidor público, por mais que ele tenha estabilidade, ele tenha uma tranquilidade, salário pago em dia, não vai atrasar, dificilmente ele vai ficar rico, né? Então não tem como, a não ser que ele receba uma herança, ganhe na loteria, os bens que ele possui têm que ser compatíveis com o salário que ele ganha. Então para isso que serve a declaração de bens, né? Então aqui estou só dando a título de exemplo, por quê? Por que você faz a declaração de bens? Para que não existam dúvidas sobre o conteúdo dos bens que você tem, se eles estão ou não incompatíveis ou compatíveis com a remuneração que você recebe. Então o artigo 13 diz o seguinte, a posse e o exercício é entrar em atividade, né, do agente público, ficam condicionadas à apresentação da declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal a fim de ser arquivada no serviço de pessoal. Então a pessoa só vai tomar posse e começar a trabalhar, entrar em exercício, se ela apresentar a declaração do imposto de renda, tá? Essa é a ideia. Então você passou no concurso de oficial de promotoria, quando você for tomar posse, um dos documentos vai ser declaração de imposto de renda. Ah, professor, eu sou desempregado, eu sou isento. Então declare que você é isento. Não tem problema. Ah, mas eu não tenho renda, professor. Eu não tenho, não declaro, porque o que eu ganho ainda não chega para declarar. Tudo bem, mas você vai ter um documento lá para você preencher e você pode possivelmente ter que fazer a sua declaração como isento. Coisa simples, não tem nenhum tumulto com relação a isso, tá bom? Mas você tem que apresentar a sua renda ali, a declaração do imposto de renda. Parágrafo 1º foi revogado, parágrafo 2º, a declaração de bens será atualizada anualmente na data. Então, primeiro, vai ser atualizada anualmente. Então, todo ano você está trabalhando, vai ter que atualizar. O RH vai te ligar e vai falar, ó, escuta aqui, cadê a sua declaração de bens desse ano? Então, todo mês, todo ano, todo mês não, mas todo ano você tem que mandar lá. Outra coisa, também vai ser atualizada na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Por quê, né? Porque vai que o cara entrou no serviço público ganhando R$3.000 e tinha um Fusquinha. Aí depois ele sai, ele tem 5 Lamborghinis. Não tem sentido, né? Se isso acontecer, é muito possível. Ah, professor, mas a pessoa que frauda não vai declarar. Eu sei, mas pelo menos, né, a necessidade de você declarar também quando sair, né, por cautela, né? Ah, e se não constar, professor, aí o Ministério Público pode investigar de outras formas, né? Mas ele precisa fazer essa formalidade, precisa cumprir essa formalidade, tá? E aí, então veja só, posse e exercício precisa acontecer com declaração de imposto de renda. Ok.
tenho que atualizar essa declaração ano a ano, anualmente. E quando eu sair, também preciso entregar uma declaração, porque o pessoal vai fazer uma conferência ali. Vamos ver se esse cara aqui enriqueceu ilicitamente enquanto estava no cargo, no emprego ou na função pública, ou exercendo o mandato. Pois bem, parágrafo 3º, para a gente finalizar, será punido, apenado aqui é punido com pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções, o agente que se recusar a prestar a declaração de bens, a que se refere o caput deste artigo, dentro do prazo, ou que prestar declaração falsa. Então a pessoa que se recusou a prestar dentro do prazo, ou ela prestou declaração falsa, também a pessoa vai ser punida com demissão, tá? É claro, né, se a pessoa nem apresentou, ela não vai tomar posse nem entrar em exercício, tá? Então aqui a gente está falando de um cara que já está trabalhando, pelo amor de Deus, né? Não vamos, né? Professor, como é que a pessoa vai ser demitida se ela nem tomou posse, professor? Não, pelo amor de Deus. Se ela não tomou posse e não apresentou a declaração de bens, ela não toma posse. Simples assim, né? Agora, se a pessoa já está trabalhando e ela tem que apresentar a sua declaração dentro do prazo, qual é esse prazo? Anualmente, todo ano, né? Então se ela não apresentou todo ano a sua declaração, vai ser demitida. Nossa, professor, demitida? Sim, vai ser demitida. E se ela apresentar uma declaração falsa? Também vai ser demitida. Tá bom, meus amigos? Então aqui eu encerro o artigo 1º até nossa jornada aqui do artigo 1º até o artigo 13 da Lei de Improbidade. E aí disse para os colegas lá do Base Jurídica que quando nós estivermos a 10 dias, mais ou menos 15 dias, 10 dias antes da prova, eu vou gravar aulas específicas lá dentro do Base Jurídica, falando das posições do Supremo Tribunal Federal sobre o restante da lei. Porque a partir do artigo 14 que tem um caminhão de mudanças, de suspensões, etc e tal, que, primeiro, eu não acredito que sejam perguntadas para você, sendo bem claro. Se eu tivesse que apostar, eu não apostaria que fosse perguntado alguma coisa além do artigo 13. Professor, mas no edital está a lei da improbidade, não fala dos artigos. Eu sei, né? Por favor, eu li o edital. Mas é importante que a gente tenha essa prudência. Estude até o artigo 13, primeiro, até os pontos que eu coloquei aqui. Há 10 dias ou 15 dias antes da prova, eu venho e vou atualizar para os alunos do Base Jurídica esse restante. Tá bom? Então eu acho isso importante. Por quê? Porque se até lá nós tivermos outras mudanças ou nós já tivermos o julgamento definitivo dessas suspensões, a gente vem aqui e fala, porque se o Supremo não mudou nada, é muito difícil que isso seja perguntado, tá? Então, a gente tem que ter também, a gente tem muito conteúdo para estudar e a gente tem que ser inteligente na hora de estudar para concurso também, tá bom, meus amigos? Então, por enquanto, a gente termina aqui, eu dou por encerrada a parte da lei de improbidade. Se houver alguma alteração, eu vou tratar com os alunos lá do Base Jurídica. Professor, como que eu faço para fazer parte do Base Jurídica? Então, você tem um link aqui embaixo, na descrição deste vídeo aqui do YouTube, para você entrar lá. Professor, quanto que eu pago? 20 R$20 por mês, tá? Para você ter acesso a conteúdos exclusivos, ter acesso a anotações de aula, ter acesso a um grupo do WhatsApp em que você vai fazer perguntas para mim diretamente. Quem responde sou eu, tá? Não, às vezes eu não respondo imediatamente, por favor, né? Mas eu tenho ali as perguntas e oportunamente vou fazendo as respostas. Lá dentro vamos ter também aulas exclusivas, como eu disse, aulas de português já temos lá, tá? Que são bônus, tá? Não é o objetivo principal, mas aulas de português que não são dadas por mim. Eu até saberia dar aula de português, mas por professor especializado, né? Em concursos e tal, da área, enfim, específicos, inclusive para provas da FGV. Teremos também mais adiante aulas de matemática, raciocínio lógico e informática, mas sempre como bônus, porque eu entendo que português, matemática e informática você já teve durante a sua vida toda, né? Enquanto estudou, se é exigido nível médio, né? As pessoas já estudaram isso, as pessoas apenas precisam acertar ali algumas arestas, entender definitivamente alguns pontos e entender como é que se passa no concurso, esse é o ponto. Agora, direito, a pessoa por vezes nunca viu isso na vida, por isso que eu faço com cuidado aqui, vou detalhando os assuntos para que você não tenha dificuldades em direito, tá bom? Então, se você quiser, clique no link que está aqui embaixo, todo mundo que entrar lá vai ter acesso também à super revisão antes da prova.
E esta superrevisão da parte de direito vai ser colocada também lá no ambiente de aula, mais ou menos aí uma semana antes da prova. Cada dia a gente vai ter um assunto que vai ser tratado. Por quê, professor? Com qual objetivo? Com o objetivo de a gente fazer uma síntese de tudo que a gente viu aqui, porque é bastante coisa, né? Apontar os itens que podem ser aí de maior preferência do seu examinador. E é claro que se você entrar lá, você não vai pagar nada por isso. Mais adiante, quem quiser participar só da revisão, eu vou até anunciar aqui também, a pessoa não esteve lá dentro do base jurídica, mas agora quer entrar só para superrevisão, a pessoa vai, se quiser, vai ter acesso a isso, não tem problema nenhum, mas quem comprou já vai ganhar isso, você não vai precisar pagar além do que você já está pagando. Tá bom, meus amigos? Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, porque eu adoro estar aqui. Tchau!